Aqui com vocês o professor Ralph. Trabalhar aí a tarefa do professor Virgílio referente ao módulo 8 sobre configurações eletrônicas, que está lá no setor 231, tá? Da apostila de número 2, ok? Página 208. Esses são os 5 exercícios que eu trabalharei com vocês, o 6, o 7, o 9, o 12 e o 14. Começando pelo exercício de número 6, da Federal do Mato Grosso do Sul, temos o seguinte. Uma grande fabricante mundial de brinquedos anunciou recentemente uma chamada aos clientes devido à necessidade de substituição de alguns de seus produtos, chamado recall, com elevados teores de chumbo presentes no pigmento utilizado nas tintas aplicadas nesses brinquedos. O chumbo, na sua forma catiônica, possui elevada toxicidade, afetando principalmente a síntese da hemoglobina nos organismos. Sabendo que o número atômico Z do chumbo é 82 e o do xenônio, que é um gás nobre, é 54, assinale a alternativa que apresenta a configuração eletrônica correta para o elemento chumbo. Galerinha, aqui, olha só, a pergunta, né, é a respeito da configuração eletrônica do elemento chumbo, que tem Z82. As alternativas, elas são dadas para nós, tá? Com um gás nobre aqui, no caso o xenônio, em colchetes, tá? O que isso significa, tá? Que nós temos aqui o cerne de gás nobre, ok? Ou seja, quando aparecer no colchete aqui um gás nobre, isso quer dizer que eu já distribuí todos os elétrons referentes ao gás nobre que está aqui no colchete. Por exemplo, aqui nós temos no colchete o gás nobre xenônio, tá? E o xenônio, como foi dado para nós aqui no enunciado, ele tem número atômico de 54. Bom, se ele tem número atômico 54, tem 54 prótons e, consequentemente, né, como ele está no estado neutro, ele vai ter 54 elétrons, ok? Então, quando tiver aqui, ó, no colchete o xenônio, isso quer dizer que já foi feita aqui a distribuição para 54 elétrons, tá certo? Como ele quer a distribuição do elemento químico chumbo, vamos fazer o seguinte, tá? Eu apresentei aqui para vocês, estou apresentando aqui o diagrama de Linus Pauling, ok? E percebam o seguinte, o xenônio, né, ele tem número atômico 54, ou seja, eu distribuí então 54 elétrons relacionados ao xenônio, ok? Beleza? Galera, quando eu distribuo 54 elétrons do xenônio, eu chego aqui, ó, até o 5p6. Estou aqui na distribuição eletrônica, ó, 5p6. Até agora, distribuí 54, ok? Só que nós estamos distribuindo os elétrons do elemento químico chumbo, tá? Que no caso aqui, como ele tem Z82, ele estando neutro, ele vai ter 82 elétrons, tá? Bom, até aqui 5p6, 54. Continuando, 6s2, 56. Lembrando que eu tenho que chegar até 82, tá certo? Aí depois eu tenho 4f14, tá certo? Aqui, ó, 56 mais 14, 70. 5d10, né, 80. Como eu tenho que chegar até 82, 6p2. Ou seja, tá aqui, ó, a distribuição eletrônica para o chumbo, que tem Z82, ok? O cerne de gás nobre, que é o xenônio, 54 elétrons, tá? Mais 2, 56, mais 14, 70, mais 10, 80, mais 2, 82, ok? A alternativa que está relacionada com essa distribuição eletrônica é a alternativa aí, ó, de letra A, ok? Esse é o exercício de número 6. Exercício de número 7. Universidade Estadual aí de Maringá, UEM, né? Quantos elétrons desemparelhados existem em um átomo que possui a configuração eletrônica? De novo, galera, apareceu aqui o cerne de gás nobre, tá? Isso quer dizer que eu tenho a distribuição aqui, ó, dentro do colchete para o neônio, certo? Que são 10 elétrons. Continuando aí, ó, 3s2, 3p3. Bom, galerinha, olha só. A distribuição eletrônica do neônio é essa aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, tá?
desse elemento químico, que eu quero saber quantos elétrons desemparelhados ele possui, tá? Eu chamei ele de X e eu coloquei a distribuição eletrônica dele, levando em consideração o CERN aqui, ó, de gás nobre, que é o neônio, tá? Então aqui, ó, até o 2p6 é a distribuição do neônio, tá? Continuando, ó, 3s2, 3p3, tá certo? Galerinha, elétrons desemparelhados, vamos lá. Toda vez que eu tiver um subnível, tá? E esse subnível ele tiver totalmente preenchido, isso quer dizer que todos os elétrons desse subnível, né, ou no caso que a gente chama de orbital, eles estão aí com os elétrons emparelhados. Por exemplo, quando eu faço a distribuição eletrônica aqui para o X, tá vendo? Ó, um S2, dois elétrons aqui, ó, emparelhados, 2s2 também aqui, ó, dois elétrons emparelhados, 2p6. Agora o orbital P, ele tem 3 casinhas aqui, né? Os 6 elétrons aqui, eles estão todos distribuídos, né? Estão todos emparelhados. 3s2 também todos emparelhados. Agora, olha só, o subnível mais energético aqui, ó, o 3p3, tá? Percebam o seguinte, que o orbital P, ele possui 3 elétrons. E a hora que eu distribuo ele nas casinhas aqui, ó, nas orbitais, eu tenho cada um dos elétrons orientados, né, aqui, ó, para cima, tá certo? Eu tenho aqui elétrons que estão desemparelhados, tá? Mesmo porque, segundo a regra de Rand, eu tenho que distribuir esses elétrons todos orientados primeiro aí, ó, de uma forma para depois eu começar a orientá-los de outra forma, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 3 elétrons desemparelhados, e a pergunta é a respeito disso. Quantos elétrons desemparelhados eu tenho? Tenho 3 elétrons desemparelhados, ok? Portanto, para o átomo em questão, que eu chamei de X, eu tenho aí, ó, 3 elétrons que estão desemparelhados, ok? Exercício de número 8. Um dos mais graves problemas de poluição ambiental na Baía de Guanabara é provocado pelos rejeitos industriais contendo metais pesados, como o cobre, Z29, o zinco, Z30 e o crômio, Z24, que podem provocar náuseas, anemia e doenças hepáticas. As distribuições eletrônicas desses metais são, respectivamente, qual das alternativas aqui, galera? Mais uma vez, aparecendo aqui, ó, o símbolo de um gás nobre, né, em colchetes. Isso quer dizer que aqui eu tenho distribuições eletrônicas utilizando o CERN de gás nobre. Ele deu aqui para nós, ó, o elemento químico argônio com o Z dele 18. Se o elemento químico está neutro, né, ele tem 18 prótons e 18 elétrons. Isso quer dizer que para cada uma das distribuições apresentadas aqui, tá, eu tenho aqui, ó, já, né, 18 elétrons distribuídos, porque eu tenho o CERN aqui, ó, do gás nobre argônio, ok? Galerinha, olha só, o que nós temos que fazer? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né, fazer a distribuição eletrônica aqui, ó, para o cobre, para o zinco e para o crômio, tá bom? Só que, ó, galera, a gente tem que ficar atento a uma situação que é específica aí para elementos que tem distribuição eletrônica terminada em S2D4 e S2D9. Por quê? Se eu tiver essa situação aqui, ó, S2D4, eu vou fazer uma alteração para S1D5, tá? E se for S2D9, eu vou alterar para S1D10. Por que que eu tenho que fazer essa alteração? Galera, isso aqui envolve questões energéticas, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Mas o que é interessante a gente ficar atento é o seguinte: toda vez que a distribuição terminar em S2D4, vou alterar para S1D5, e toda vez que terminar em S2D9, vou alterar para S1D10, tá? Então, eu tenho aí o seguinte: primeiro, ó, como aqui eu tenho CERN de gás nobre para todos os elementos químicos, tá? Eu coloquei aqui a distribuição eletrônica do argônio, certo? Que vai até aqui 3p6. E para o cobre, galera, que tem Z29, vamos lá, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né? Eu estou aqui no 3p6, que é o argônio, 4s2, tá? Até aqui tem 20 distribuídos. Depois eu vou lá para o 3d10. Só que, galera, aqui eu teria que distribuir, né, 9, então ficaria 3d9. E aí eu caio naquela situação, né, de S2d9. Como
S2D9, eu tenho que mudar para S1D10, ou seja, a distribuição eletrônica aqui para o cobre é o cerne do argônio, 4S1D10, 3D10, perdão. Para o zinco, galera, argônio até o 3P6, estou aqui então, ó, 3P6, 4S2 até aqui 20, 3D10, tá? Então, do zinco é essa distribuição utilizando o cerne aqui, ó, de argônio. E para o crômio, aqui, galera, outro detalhe. Quando eu faço a distribuição eletrônica para o crômio, por exemplo, ó, até aqui, o argônio eu estou no 3P6, não é verdade? Estou aqui, ó, 3P6, 4S2, 20 distribuídos. Aí depois eu teria que ir até o 3D4. Galera, olha só, de novo, ó, aquele esquema, né, das exceções, né? Tá vendo, ó, o crômio, ele terminaria em S2D4. Só que quando termina em S2D4, eu tenho que mudar para S1D5. Ou seja, né, a distribuição eletrônica para o crômio, ao invés de S2D4, certo? Eu vou alterar para S1D5. Olhando para as alternativas, tá? A alternativa correta, que tem as distribuições eletrônicas conforme aqui eu mostrei para vocês, é a alternativa de letra C, tá certo? Olha aqui, ó, o cobre, né? Cerne de argônio S1D10, tá? 4S1D10, o zinco, cerne de argônio 4S2D10 e o crômio, cerne de argônio 4S1D5, perfeito? Exercício de número 12. Considerando-se um elemento M genérico qualquer que apresenta configuração eletrônica cerne do gás nobre argônio 4S2,3D5, pode-se afirmar que, primeiro, galerinha, o que nós temos que fazer, né? O argônio, ele deu aqui para nós, né, um dado, né, que o Z dele é 18, esse número que aparece aqui, ó, canto esquerdo inferior, tá? Dá para nós aqui o número atômico Z, tá certo? Então, ó, se o átomo ele tá neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Ou seja, até aqui eu distribuí 18 elétrons, que é referente ao argônio, tá? Continuando a distribuição, seguindo, né, o diagrama de Linus-Pauling, eu teria aqui para esse elemento M, olha só, parei aqui, ó, no 3P6, que é o cerne aqui, ó, do gás nobre argônio, 4S2, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, 3D5, ok? Ou seja, para eu saber qual é o Z, se o elemento químico aqui ele tá, né, neutro, o Z é igual ao número de elétrons, tá? O número atômico é o número de elétrons. Então, aqui eu tenho distribuído quantos elétrons ao todo? Até o 4S2, 20, né? Mais 5, 25. 1 está correto. O número atômico do M aqui, ó, é 25, ok? Eu até coloquei aqui já para vocês, tá bom? Possui 7 elétrons na última camada? Galera, a última camada, a camada mais externa, dá para perceber aqui, ó, que a última camada é a camada de número 4. Quantos elétrons eu tenho distribuídos aqui? Apenas 2, né? Ou seja, não tem 7 elétrons na última camada, e sim 2. Essa afirmação de número 2 aqui, ela está incorreta. Afirmação de número 3, apresenta 5 elétrons desemparelhados. Galera, dica, olha só. Sempre que eu tiver um subnível, né, incompleto, no caso aqui, né, que nós chamamos de orbital, né, com o número de elétrons aí incompletos, tá? Porque, por exemplo, o subnível dele comporta até no máximo 10 elétrons. Desconfie que aqui vai ter elétron desemparelhado, tá? Certo? Porque, por exemplo, ó, se aqui é 3D5, isso quer dizer que eu tenho 5 elétrons aí, ó, que estão desemparelhados. De novo, né? Seguindo aquela regra de Hund, né? Que eu tenho que colocar primeiro todos os elétrons orientados de uma forma. Quando eu distribuo 5 aqui, ó, nos orbitais, eu tenho que colocar todos os primeiros eles orientados para cima. Então, realmente, né? Esse átomo, esse elemento M, ele apresenta 5 elétrons desemparelhados, tá? Portanto, a alternativa correta, né? As afirmações certas é a 1 e a 3, a alternativa de letra C. Perfeito? Por fim, galera, eu tenho aí, ó, o exercício 14, que diz o seguinte, né? A soma dos números de nêutrons de 3 átomos JLM é 88, enquanto a soma dos números de prótons é 79. Sabe-se ainda que L tem 30 nêutrons
J e L são isótopos, L e M são isóbaros. E J e M são isótonos. Ele pede para nós a configuração eletrônica para esses três, né, átomos, J, L e M. Galera, para a gente fazer distribuição eletrônica, o que nós temos que saber? Qual é o Z, na verdade? Porque se a gente tem o Z, o número atômico, a gente consegue, né, saber o número de elétrons para a gente fazer a distribuição. Porque se o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, galera, esse exercício, né, ele é um pouco aí desafiador para nós, porque ele tem um monte de informação e você poderia pensar em fazer várias equações aqui, mas eu tentei fugir das equações para que a gente não fique muito perdido, né, pensando nas equações, e tente aí, né, olhando para as informações do exercício, ver qual é a melhor forma de resolver, tá? Galera, coloquei aqui todas as informações para nós, ó. Olha aqui, ó. A soma dos nêutrons de JLM é igual a 88, tá certo? A soma dos prótons de JLM é igual a 79. O número de nêutrons de L é 30. J e L são isótopos, lembrando que se são isótopos, eles possuem o mesmo Z. L e M são isóbaros. Se eles são isóbaros, eles possuem o mesmo A, que é o número de massa. E o J e o M são isótonos. Se eles são isótonos, eles possuem o mesmo M, tá? Galerinha, aí, ó, primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: se o L tem 30 nêutrons e J e M são isótonos, nós temos que o número de nêutrons de J e M é 29. Por quê, galera? Eu peguei, ó, essa primeira informação. Por quê? Se a somatória do número de nêutrons aqui, ó, é 88, vamos pensar o seguinte, tá? 30 mais dois números, né, que tem o mesmo valor, tem que dar 88. Qual é a única possibilidade? 30 mais 29 mais 29. Porque 30 mais 29 mais 29 dá exatamente 88. Então, ó, já descobri qual é o número de nêutrons de quem? De J e de M, que é 29. Mesmo porque, galerinha, olha essa informação aqui, ó, J e M são isótonos, perfeito? Legal. Galera, outra coisa, se o J e o L são isótopos e L e M são isóbaros, temos que o número de prótons de M é uma unidade maior, certo? Que J e L, levando em consideração, ó, que A é igual a Z mais N. Por que está falando isso? Porque, olha só, galera, vamos pensar o seguinte, tá? Eu sei que o número de nêutrons de L é 30, tá certo? Beleza? E olha só, eu tenho essa informação aqui, ó, que L e M são isóbaros, tá certo? Bom, se eles são isóbaros, eles possuem o quê? O mesmo número de massa. Só que, ó, galera, a informação que eu tenho é a seguinte, né? O L tem 30 nêutrons, tá? Certo? Para eu manter o A aqui, ó, igual, concordam comigo que, por exemplo, se o L tem 30 nêutrons, o M, né, nós já falamos aqui, ó, que ele tem o quê? 29 nêutrons. Para que isso aqui se mantenha, né, constante, para que isso seja igual tanto para L quanto para M, o Z do M, ele tem que ter uma unidade a mais, tá? O número de prótons de M, para que o A seja igual tanto para L quanto para M, o Z do M tem que ter uma unidade a mais. Então, galera, o que eu pensei? Olha só. A única possibilidade de que o M tenha uma unidade a mais e que a soma dos prótons de J, L e M dê 79 é essa aqui, ó. Que o Z, que o número atômico de J seja 26, que o número atômico de L também seja 26, mesmo porque eles são o quê? Isótopos, né? J e L. E, lembra que eu disse para vocês? O número atômico de M, ele tem que ter uma unidade a mais que o número atômico, né, de L, para que eu possa, né, ter eles como sendo isóbaros, tá? Para que eles possam ter o mesmo valor de A. E, galera, olha só, somando aqui, né, esses números, eu chego em 79, né, que
é a informação que o exercício deu para nós, que a soma dos prótons de JLM é 79. Tenho aí, galera, então, ó, o número de prótons de cada um deles, né? Do J é 26, então, ó, distribuindo os 26 elétrons utilizando o CERN aqui, ó, de argônio, tá? Que é 18, 4s2, 3d6, tá certo? Tanto para o J quanto para o L, as configurações elas serão iguais, por quê? Porque eles são isótopos, tá? Consequentemente, eles têm o mesmo número de prótons e de elétrons, né? Porque eles são nêutrons. Então, eu tenho aqui, ó, a mesma distribuição tanto para J quanto para L. E o M, que tem, né, um próton a mais, tá? O número atômico dele é 27, distribui os 27 elétrons, tá? E utilizando o CERN de gás nobre, coloco aqui o argônio, né, que são 18 elétrons distribuídos, mais 2 aqui, ó, 20, mais 7, 27. Ok, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá certo? E vamos seguir em frente. Um grande abraço.